Bora lá, galerinha, o iceberg da magia e do ocultismo do canal do Semideus, gente. Nossa, cara, quando lançou esse vídeo aqui, eu pensei na hora, pô, preciso de qualquer forma gravar, porque, cara, isso vai ser muito interessante. É um tema que eu me interesso bastante, sim, que eu acho bem legal. Eu acho que é um tópico, um tipo de iceberg que eu nunca tinha visto aqui no YouTube, não sei se alguém já tinha feito antes. Mas, pô, muito interessante, cara. Tô com muita vontade de ver esse vídeo, ainda mais do Semideus, que é um dos meus YouTubers favoritos. Acho que vai ser muito legal, mano. Se puder deixar um like, inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo tá na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscreva se possível, considere se tornar um canal que tá ajudando demais, tá bom? Vambora, então, sem muitas delongas, cara. Eu tô muito animado pra esse vídeo, eu quero muito ver. Bora. Ok. Ai. Hum. Iceberg. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos cobrindo o iceberg da magia e do ocultismo. Nesse iceberg Ok, estaremos interessante descobrindo demais, cara. conceitos, sistemas e pessoas relacionadas a esses tópicos. Dando uma breve definição, ocultismo é um conjunto de práticas relacionadas ao conhecimento paranormal, que vão além do que entendemos como ciência, que busca entender a verdade sobre os segredos da natureza. Dentro do ocultismo, O ocultismo é tudo aquilo que está oculto, né? temos práticas consideradas mágicas, como a prática de rituais e a utilização de símbolos com o objetivo de manipular as forças da natureza. E ao longo Doideira, da né? história, diversas dessas práticas relacionadas ao ocultismo surgiram. E esse iceberg que vocês Legal, estão não vendo vou na ver, não tela vou tem ver. como objetivo listar vários tópicos relacionados a esse tema. E será ele que No usaremos nesse spoilers. vídeo. Eu também irei deixar ele aí embaixo na descrição, caso você queira fazer sua própria pesquisa. E agora, Ok, sem mais bora. explicações, vamos conhecer o iceberg da magia e do ocultismo. Vambora. O que será que vai ter, mano? Camada um. Nostradamus? Nostradamus. Ah, Michel de Nostradame, mais conhecido como Nostradamus, foi um astrólogo e médico que viveu na França durante o século XVI, que ficou conhecido como um vidente que fez diversas previsões para o futuro. Apesar de inicialmente ele ser um médico, em um momento da sua vida ele começou a se aproximar de práticas ocultistas, como a necromancia e a astrologia, caraca, necromancia? Uou! através de estudos de textos antigos. O seu trabalho mais famoso foi escrito em 1555 e se trata do livro Profecias, um conjunto de 942 poemas Nossa, não é pouca coisa temas ainda. proféticos que faziam previsões enigmáticas e bem interpretativas, com a maioria delas lidando com invasões estrangeiras, guerras, a proliferação de doenças e pragas e a morte de pessoas específicas, muitas delas sem uma data específica. Uma das suas primeiras previsões é de como se daria a morte do rei Henrique II da França. Sobre sua morte, Nostradamus escreveu: "O jovem leão vencerá o velho no campo de batalha no único combate, trespassar-lhe-á os olhos, na sua jaula de ouro, duas feridas numa, padecerá de uma morte cruel." E de fato, segundo uma interpretação, o rei Henrique II morreu como Nostradamus previa em 1559, quando ele foi morto em um torneio de justas por um jovem oficial chamado Montgomery. O emblema oficial do rei ostentava a figura de um leão. Logo, muita coisa da previsão de Nostradamus bate do que realmente aconteceu. E também Nostradamus Ok. meio que previu a própria morte, dizendo quando e onde ele morreria. Porém, apesar desses casos, que dá para dizer que ele realmente fez uma previsão acertada, já na sua época existiam diversos críticos aos seus métodos de fazer suas previsões. Alguns defensores das previsões de Nostradamus dizem que ele até previu acontecimentos bem recentes, como a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão e do pintor austríaco lá, a chegada do homem à lua e até o 11 de setembro. Mas é claro, isso baseado em interpretações dos seus textos. E atualmente aqui na internet existem muitas previsões que são atreladas a Nostradamus, que não necessariamente ele fez. Todo início de ano algum portal aqui na internet fala sobre as supostas previsões dele para o ano, sendo que, como dito antes, ele não costumava colocar datas em suas previsões. Existiu até a ideia que ele tinha de alguma forma previsto o coronavírus, porém isso Cara, nunca aconteceu. então, cara, é que tipo assim, vamos ser sinceros, mano. Esse negócio de profecia e tal, é muito fácil de fazer, né, cara? O cara fala, por exemplo, vai ter uma praga que vai. Tipo assim,
Imagina você tá no tempo dele lá, o cara vai fazer, vou escrever 900, eu vou fazer, por exemplo, eu escrevo um livro, 900 previsões também. É claro que alguma coisa eu vou acertar, né, mano? E tem coisas assim que são. Ah, vai ter uma grande guerra. Pô, isso daí tem toda hora. Vai acontecer uma praga que. Ainda mais o cara que você fazer umas previsões assim, porque, pô, querendo ou não, ele tava vendendo um livro. Então ele quer que as pessoas comprem. Então ele vai fazer previsões mais assim, grandiosas, mas ele vai falar, vai ter uma praga que vai dominar o mundo todo. Ou vai ter uma grande guerra no mundo inteiro, sabe? São coisas assim que parecem, nossa, bem impressionantes, mas que se você for ver, cara, não é um pensamento tão difícil. É igual eu falar aqui agora. Ah, um dia vai acontecer uma terceira guerra. Não, aí é muito. Aí já é. Porque não é exatamente isso que ele fez. Eu ia falar, um dia vai acontecer uma terceira guerra mundial, mas não é esse tipo de previsão que ele fez. Ele falou que provavelmente deve estar no livro dele alguma coisa assim. Um dia vai acontecer uma guerra entre todos os países, entre todas as nações, sabe? Ele não tá nem especificando que esse vai ser o nome, sabe? Então eu vou. Então, por exemplo, eu vou fazer uma previsão aqui agora. Um dia vai ter uma grande guerra envolvendo vários países poderosos no mundo. Isso é uma teoria que é totalmente possível. A gente espera que não, mas pô, não é um chute assim tão fechado. Fica muito em aberto, tá ligado? Ou falar assim, vai ter uma grande doença no mundo. Infelizmente, essas doenças acabam aparecendo em algum momento, né, cara? Então, tipo assim, na época dele já tinha acontecido a peste negra, depois aconteceram outras doenças, tá? E você falar que foi o coronavírus que ele previu, você teve outras doenças daí, né? Teve gripe espanhola, teve um monte de doenças aí também que foram muito letais, né, mano? Então, sei lá, mano, eu acho que as pessoas pegam o livro dele e pensam um pouco mais, tá ligado? Um pouco demais, sabe, sobre a parada. Sendo que, sei lá, né, mano? Enfim. Tarô. Tarô. Tarô é o nome de uma prática de adivinhação que se utiliza de cartas, que são usadas para a previsão do futuro, meditação e aconselhamento. Dentro do tarô existem 78 cartas ilustradas que são usadas Mas desde eu o te falar, mano, se você acredita em tudo, nas coisas que ele vai falar aqui no vídeo e tudo mais, eu quero ouvir tua opinião aí nos comentários, tá? Não vou desrespeitar de forma alguma, eu só vou dar a minha visão das paradas também, tá ligado? período renascentista na Itália. Porém, ela só começou a ser usada como uma forma de previsão lá no final do século XIX. O tarólogo costuma fazer uma pergunta embaralhando as cartas e depois sacando certas cartas e fazendo uma interpretação do que elas querem dizer. Acredito que muita gente conheça o tarô porque essa prática é bastante popular até hoje, até mesmo na internet. Ah, sim, cara, eu vou falar pra vocês. Eu vou chegar aqui e mentir pra vocês e falar que eu acredito. Não acredito nesse tipo de coisa, não acho. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho maneiro nas cartas de tarô. Eu queria muito, se alguém quiser me enviar aí uma carta. Se alguém quiser, mano, eu queria muito ter um baralho de tarô. Eu acho muito bonito as cartas. Mas se você acredita, tudo bem. Não tem, tipo, problema algum nisso. Só, sei lá, mano, eu acho que. Não sei. Alquimia. A alquimia é uma prática que surgiu lá pelo século III a.C. e era vista principalmente no Oriente Médio e Europa, e era por muitas vezes considerada a química da Idade Média. Na alquimia se buscava Cara, encontrar eu não sei exatamente aí, mas até hoje o que eu entendo é que a alquimia é tipo uma precursora da química, né? Por assim dizer, né, mano? Uma parada assim também, né? formas de moldar a natureza, como é o caso da prática de transmutação, que é transformar um metal como o ferro em ouro. A criação da panaceia, um suposto remédio que poderia curar todas as doenças, um elixir da imortalidade que daria vida eterna a quem bebesse, e é claro, uma das coisas mais Pedra procuradas pelos filosofal? alquimistas, a pedra filosofal, que poderia fazer tudo o que foi citado anteriormente: transmutação de metais, um elixir da imortalidade e curar praticamente Pô, não vou admitir, cara, essa é uma parada assim irada, né, cara? Esses conceitos e tudo mais. Por isso que tem tantas obras aí que abordam esses temas, porque são várias coisas muito interessantes, né, todas cara? as doenças. Inclusive, uma figura bastante atrelada ao conceito da pedra filosofal é o escrivão francês Nicolas Flamel, que viveu de 1330 a 1418, tendo lendas a seu respeito que falam que ele conseguiu criar a pedra Uou! E filosofal. E você já deve ter o Conde ouvido de São Germain, é isso falar do mesmo? seu nome, já que ele está presente no Não é- universo de Harry Potter, não vai citar o. assim como a Pedra Filosofal, mas ele é de fato uma figura histórica. A alquimia era muito vista principalmente na Europa até mais ou menos o século. Acho que queria citar o Conde de São Germain, aquele cara que também dizem que achou a pedra filosofal, que achou. Que tinha tudo, né? Ele tinha todos os itens basicamente no inventário, né? Tinha a pedra filosofal, o elixir da imortalidade, tinha 16, tudo. quando a prática começou a ser substituída pela química, apesar da alquimia ter influenciado bastante algumas práticas dentro da química. Mas antes disso, Pelo que eu vejo, é tipo uma precursora, uma química medieval, igual ele falou, uma parada, tipo,
pra você chegar no que a química é hoje, teve que tudo iniciar de alguma forma, com pensamentos assim, A né, mano? alquimia foi bastante perseguida, especialmente pela Inquisição durante a Idade Média, já que existia a crença que os alquimistas faziam pacto com o diabo. Não é à toa que muitas coisas Eu acredito que, bom, eu não posso falar isso é, com tanta precisão, assim, tudo mais, mas eu acredito que isso daí era até visto como uma espécie de bruxaria mesmo, essas paradas de alquimia, né, não, mano? usadas dentro da alquimia, como enxofre, são muito ligadas ao satanismo. Ok. Wicca é uma das religiões Wicca. neopagãs que surgiu em 1954 e é influenciada por crenças oriundas da Europa, Já ouvi falar bastante desse Wicca, é uma parada bem popular aí na internet, né, mano? especialmente a Grã-Bretanha pré-cristianismo, tendo dentro das suas crenças a celebração do ciclo da vida e da natureza, crendo em dois deuses diferentes, um masculino e um feminino, sendo a deusa mãe representada pela lua e o deus cornífero, que geralmente é representado como um homem barbudo com chifres. O Wicca Ok. foi criado por um funcionário público britânico chamado Gerald Gardner, um grande estudioso de práticas religiosas antigas que quis ressuscitar a ideia das bruxas que eram bastante perseguidas durante a Idade Média e até durante a Idade Moderna, trazendo uma visão mais contemporânea para elas. Sendo que o nome Wicca é a junção das palavras witch e wise, bruxa e sabedoria em inglês respectivamente. Então seria algo como a sabedoria das bruxas. E a religião é de certa forma bastante popular até hoje. Ah, com certeza, tem muita menina que segue essas paradas, né, mano? E tudo mais. Eu, máximo respeito aí, cara. Eu não entendo muitas coisas, então não vou falar muito, mas ok, me parece tranquilo. Vamos pra segunda camada, bem legal, hein, cara? Bem interessante, mas, claro, a primeira camada tinha muita coisa que era bem popular que a gente já conhecia, né? Vamos ver nas próximas aí, aprofundar nesse iceberg. Camada 2. Menino do Acre. Ah, Esse é um caso que eu acredito que não é necessário fiquei pensando assim, mas por que esse cara, muita ok? introdução, já que ele é um dos acontecimentos mais esquisitos da história recente do Brasil. O Menino do Acre é o apelido de Bruno Borges, um jovem residente de Rio Branco, no Acre, que no dia 27 de março de 2017 simplesmente desapareceu do nada sem avisar a sua família. E o mais Cara, eu vi na TV isso, eu lembro de ter visto. Eu acho que a maioria de quem é inscrito que chegou a ver na TV isso aí, eu lembro de bizarro de passando. tudo é que ele deixou seu quarto com Isso é uma doideira, né? diversos escritos e símbolos crípticos espalhados pelas paredes, junto de livros escritos por Bruno, e até uma Na estátua em estátua. tamanho Cara, eu já. Na época, cara, eu era meio criança ainda, acho que era 2017, ele falou, eu tinha ali meus 15 anos, cara. É, então eu, tipo assim, eu nem tinha tanta cabeça, por assim dizer, ainda, sabe? Tão assim, uma mente tão crítica ainda, na minha opinião, sabe? Até porque eu com 15 anos era bem bobalhão. Mas eu já via nessa época que eu falava assim, cara, não é possível, cara. Que ó, os pais dele não perceberam que ele tinha uma estátua no quarto, tá ligado? Tinha um quarto tinha uma estátua gigante no quarto, tipo assim, cara, vocês não perceberam que tinha algo de errado ali com seu filho, né? real do filósofo e místico Mas a gente sabe por quê, né? Eu já vou falar o porquê, italiano eu acho que ele vai Giordano falar também. Bruno, que ficou conhecido pela sua oposição à igreja durante o século XVI, sendo condenado à morte na fogueira pela Inquisição em 1600. Bruno já havia expressado ser um admirador da figura de Giordano Bruno, que podia ser considerado um ocultista de sua época. Inclusive, muitos apontam as semelhanças físicas entre os dois Brunos, e até Nossa, cara, que maluquice alguns isso, né? criaram a teoria de que o Bruno É Borges queria ressuscitado. terminar o trabalho de Giordano Bruno, que foi interrompido pela sua morte na Inquisição. Mas voltando a falar do Menino do Acre, o seu caso viralizou muito na internet da época, gerando um grupo de pessoas aqui que tentavam decifrar seus escritos. Mas só foi no dia 11 de agosto de 2017 que Bruno finalmente voltou para casa, não dando muitos detalhes sobre o que ele estava fazendo durante o seu desaparecimento, também prometendo que iria publicar diversos livros que iriam revelar algum tipo de verdade oculta. O primeiro deles, e até então único, é um livro chamado TAC, a Teoria de Absorção do Conhecimento, que se trata de uma teoria desenvolvida por Bruno sobre como potencializar a absorção de conhecimento, assim como o título dá a entender. Quando esse livro foi lançado, ele foi muito criticado, apesar de ter tido um sucesso inicial em vendas. Após todo esse caso, o Bruno foi acusado de orquestrar tudo isso como Ele chegou no ponto que eu ia falar, né, cara? Isso daí, cara, desculpa. Pra mim, isso daí tá muito claro, né? Que ele claramente, assim, saiu de casa para as pessoas falarem sobre ele,
fez tudo ali, uma envelopagem no quarto e tudo mais pra galera chegar e falar, nossa, olha que maluquice, olha quem que é esse cara e tudo mais, o que que esse cara vai revelar. Ele vai lá, botou o livro dele na venda, ganhou uma grana e é isso, tá ligado? Como uma ação de marketing para viralizar seu grande projeto. E se foi isso mesmo, meio que sua Certeza que foi, ô semideus. Daí não é mistério nenhum pra mim, cara, estratégia deu certeza. certo, pelo menos em partes. Claro que é, quer dizer. John Próximo. Dee. John Dee foi um matemático, médico e ocultista inglês que ficou conhecido por servir a rainha Elizabeth I Ok. e de ser uma das figuras mais enigmáticas do Renascimento, o que o deu a alcunha de o Mago da Rainha. Ele também é Da hora. conhecido por algumas contribuições para a matemática e a tradução de diversos textos da área para o inglês. Ele serviu a rainha Elizabeth I como um consultor astrológico, sendo um defensor da utilização de certos instrumentos para navegação e em reformas do calendário. E como ele está nesse vídeo, ele também é uma figura central no ocultismo. Afinal, ele tinha um desejo de falar com anjos, a fim de obter sabedoria divina. É dito Caraca. que, a partir de algumas sessões feitas com outra figura que falaremos logo em seguida, ele conseguiu catalogar a língua enoquiana, que seria a língua dos anjos. Além Enochiano seria uma referência a Enoch, será? Não sei. de, em 1564, publicar um livro chamado Monada Hieroglífica, que continha uma série de símbolos astrológicos que, segundo ele, poderia unificar toda a existência, sendo o livro considerado bastante difícil de se entender, dada a sua escrita densa e complexa. John Dee faleceu Mano, não vou mentir pra vocês, cara. Eu tinha curiosidade de pegar um livrão desse, tentar ler pra ver o que que se passava. Não só pelo que tá escrito ali, mas muito pra ver o que se passava na mente do cara, tá ligado? É interessante pra caramba, né, entre mano? 1608 e 1609, anos após ter deixado a sua função na coroa inglesa, o fazendo falecer sem apoio do seu país na pobreza e na obscuridade, passando seus últimos dias nos arredores de Mortlake e Londres, tendo um túmulo em um local até hoje Caraca, o cara morreu em Morte Lake. desconhecido. Só foi muitos anos Morte depois que o seu Lake. trabalho conseguiu ser recuperado. Ah, muito interessante. Gostei do personagem, né? Que é o Mago da Rainha e tudo mais. Curti, cara. Achei que é um personagem aí que poderia ter. Se escrever um livro, alguma coisa sobre ele, assim, né, cara? Achei bem interessante toda essa história dele. Edward Kelly, também conhecido como Edward Talbot, Edward Kelly foi um médium inglês que viveu durante o século XVI, que é conhecido Ah, principalmente é o pelas suas parça. contribuições com John Dee, o tópico anterior. Ele auxiliou Dee na tentativa de se comunicar com anjos e catalogar a linguagem enoquiana. É dito que ele teria conseguido auxiliar John Dee nesse experimento através de uma prática chamada scrying, ou vidência, que é uma prática esotérica que possibilitaria a receptação de informações ocultas através de algum objeto translúcido, como uma bola de É, mas, cristal. mas é E muito ele também interessante. Eu gosto muito desse tema, dessa temática e tudo mais, porque, querendo ou não, o campo espiritual, o campo das almas e tudo mais, é, querendo ou não, o único campo, assim, que hoje em dia, tipo, a ciência, as coisas conseguem explicar tudo. É, claro, talvez no caso da ciência vai dizer que não existe espírito nem nada e tudo mais, né? Porque não se tem provas que eles existem, assim, científicas, por assim dizer. Mas, para quem acredita nessas coisas e tudo mais, é o campo que tem muita coisa a ser. São muitos mistérios ainda, né, cara? Mas que ainda não, é um grande mistério, né? A existência de alma e tudo mais, e espíritos e tal, os fantasmas. Eu gosto dessas paradas. Eu acho realmente interessante, cara. Acho muito legal. como um alquimista, Porque é tudo um grande mistério ainda, né, cara? buscava a pedra filosofal e o elixir da vida. Apesar disso, em sua época, ele era considerado um charlatão. Ele, em certo momento, trabalhou para o rei Rodolfo II do Sacro Império Romano com o objetivo de transmutar ouro para o rei. Ele não conseguiu de fato transmutar ouro e o rei Rodolfo o prendeu em 2 ocasiões. Se sabe que ele morreu na sua segunda prisão em 1597, porém existem dúvidas de como ele realmente morreu. Alguns historiadores dizem que ele morreu de ferimentos tentando escapar da prisão e outros dizem que ele se envenenou. Cara, é muito interessante. Cara, eu adoro essas paradas. Se bem que aí já não é Idade Média, né? Mas eu curto muito essas paradas, assim. Tipo assim. Ah, cara, eu não sei explicar, sabe? As coisas que acontecem nessa época, tipo, assim, eu gosto dessa estética, sabe? Eu gosto dessa. Que era desse. Tipo assim, não que eu goste desse período, até porque acontecia coisas bizarras, horríveis e tudo mais e tal. Mas eu tô dizendo que eu. Pô, por isso que eu acho que eu gosto tanto de jogos medieval. Se bem que aí não é medieval, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Jogos que se passam com essa ideia The Witcher e tal. Porque, cara, eu curto muito, assim,
era um mundo, assim, cheio de mistérios e tudo mais, as pessoas não sabiam muito bem. Hoje em dia, que nem eu falei, mano, a ciência e tudo mais tem uma explicação pra quase tudo. Então, tipo assim, nessa época, eu gostaria de ver a visão que as pessoas tinham, sabe? Perguntar pra uma pessoa na rua qual que é a visão dela do que ela entende de fé, de religião, ou de coisas mais simples, sabe? Por que chove, por que cai um raio, sabe? É muito legal, né, cara? É muito interessante, eu acho bem maneiro, cara, pra pensar como devia ser esses pensamentos na época. Ah, Codex o Código Gigas. Giga. Codex Gigas é um grande livro medieval que também é conhecido como a Bíblia do Diabo, sendo considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. O que chama a atenção sobre esse livro, além do seu É tamanho, a grande figura, né, cara? Mas eu tenho uma. Mas o Codex Gigas, cara, é uma parada meio broxante. Isso eu já vou falar pra vocês se vocês vão falar, e a sua cara. idade, é um grande desenho de um diabo que está presente no meio do livro, o que gerou diversas lendas em relação a ele, já que não se sabe ao certo quem o escreveu. Existe a lenda que fala que ele foi escrito em um único dia por um monge recluso através de um pacto com o diabo a fim de evitar uma punição que ele iria receber. Se acredita que ele foi feito em um monastério benedicto em Poladzich, na Boêmia, atual República Tcheca. Sobre o conteúdo do livro, ele é escrito em latim e contém cópias de outros livros, Exatamente, cara. incluindo a Não é que Bíblia, tá mas aí. ao contrário da lenda, provavelmente Aí que tá, mano. Esse é o ponto, sabe? O Codex Giga, gente, não pensem demais sobre ele. O que tem de estranho nele realmente é a figura do diabão aqui no meio, cara. Porque o resto é literalmente cópias de outros livros, tipo da Bíblia, de livros assim, tá ligado? Que não tem. Não, tipo assim, eu ia falar não tem nada demais, mas aí a galera poderia me interpretar errado. Eu tô falando que a Bíblia não é nada demais. Não é isso. Eu tô querendo dizer que são livros que a gente são livros conhecidos, sabe? São livros assim que não tem. Que você não vai falar, nossa, isso daqui é um livro amaldiçoado mesmo. O cara só fez um desenho ali no meio, tá ligado? E é isso. É estranho pra época? É, mas. Enfim. o livro não tenha sido escrito em um único dia. Possivelmente Não é tão estranho também se para pensar, né, cara? Existe esse tipo de figura, não existem gárgulas, coisas assim, que são figuras demoníacas e tal, que os caras faziam também. Então eu não sei que a pessoa, as galera pensa demais sobre isso. É um livro estranho mesmo por causa da época, mas querendo ou não, é um livro que querendo ou não tem nada assim de ou, sabe? o monge que o Não escreveu é, passou não é a Bíblia do Diabo, é isso que eu quero dizer. Simplesmente não é, boa sabe? Não parte da adianta. sua vida o fazendo. Talvez demorou mais de 30 anos para que ele fosse concluído. E se acredita que ele foi feito com o objetivo de redimir os seus pecados, sem nenhum pacto com o diabo. Pode ser. Mas é um compiladão, tá ligado? A parada é que ele é um compiladão. É isso, é um comp, né, cara? Eu não sei quais são os livros exatamente que tem. Se vocês quiserem, façam uma pesquisa aí, gente. Mas eu sei que, por exemplo, a Bíblia é livros assim, sabe? Livros religiosos da época. Ei, gente, chegaram até metade do vídeo aqui. É novo no canal. Se inscreve aí, mano. Eu já trouxe tantos vídeos aí do Semideus. Tenho certeza que você vai gostar dos outros. E também, todo mundo aí, mano, deixa um like aí pra dar uma força, tá bom? Por favor, de coração, se puderem, deixa um likezinho pra dar aquela força. Vambora. Vamos pra camada 3. Tá bem legal, hein, cara. Tô curtindo demais o vídeo. Camada 3. Paracelsus. Paracelso ou Celso. Paracelsus é o pseudônimo de Philippus von Nossa. Hohenheim. Ele foi É um belo nome. um médico, alquimista e filósofo suíço que viveu durante a Renascença. Ele é conhecido pelos seus estudos dentro da medicina, especialmente na área da toxicologia, além de ser um dos pioneiros da química, sendo considerado um médico bem respeitado em seu tempo. Mas falando da parte mais alquimista da sua carreira, Paracelso foi o primeiro estudioso conhecido a mencionar a ideia de homúnculos, que seria o Ok. ser vivo criado de forma Interessante. artificial pelo homem, descrito geralmente como um pequeno ser humano. Segundo Paracelso, os fluidos do homem, se é que você me entende, aqueles usados para gerar vida, teriam que ser enterrados em esterco de um cavalo para ser formado um homúnculo, que seria um ser de não mais de 12 centímetros de altura, que teria até consciência própria. Graças ao desenvolvimento desse conceito de Paracelso, o homúnculo virou uma das coisas mais buscadas pelos alquimistas, que recentemente na era da internet também virou um conceito muito explorado. Bizarro, né, cara? Não quero nem imaginar que tipos de experimento eles faziam pra tentar criar um homúnculo, né, cara? Mas assim, é um conceito que parece pra gente assim tão bizarro, né, cara? Mas se você for olhar com a mente da época, não é algo que tão estranho de se imaginar. É algo que assim,
por exemplo, como que funciona uma gravidez, né? Com a geração de uma vida, no caso, né? O homem vai lá, é, faz fecunda, por assim dizer, né, cara? Não sei como falar isso sem dar risada, quinta série, e tudo mais, o, o, e ele cresce ali na barriga e tudo mais, né? A barriga ali é o ambiente ali que faz, entendeu? A barriga, o útero da mulher é o ambiente ali que faz o negócio crescer. O que esses caras iam pensar na época é que se seria possível se criar uma vida sem a necessidade de uma, tá ligado? Sem a necessidade se seria possível criar uma vida sem que seja na barriga, entendeu? Sem que, se você, sabe, entendeu? Conseguisse criar ali um ambiente que fosse parecido, por assim dizer, que fosse que esse ser conseguisse se desenvolver e tudo mais. Ele não seria perfeito, porque ele não teria passado por todas as etapas necessárias para se tornar um ser de verdade, mas ele seria meio que aproximado. É isso que devia passar na mente dos caras, sabe? Seria possível esse tipo de coisa. É interessante, realmente, assim, sabe? Olhar com essa visão da época. Goetia, também É, conhecida como Goécia, esse Goethe é não um é um livro de demônios, nome né, não? dado a práticas mágicas de Ou não? invocação Não, que são não, descritas eu tô confundindo com outra parada. principalmente em um grimório chamado A Chave Menor de Ah, não, acho que Salomão, é que sim. contém os 72 demônios que É teriam isso sido mesmo, cara. aprisionados pelo rei Salomão da Bíblia, e as Caraca, práticas para invocá-los. o cara era brabo mesmo, né? Você é O livro louco. também descreve como você pode fazer para esses demônios trabalharem para você. É, Dentre esses 72 demônios, temos figuras como Baal, Asmodeus e Belial. E também podemos saber através desse grimório quantas legiões do inferno cada demônio desses controla. Quantas legiões do inferno cada demônio desses controla. ok. É, enfim, o... Essas criaturas, mano, eu não sei a origem desse livro e tudo mais, mas parece ser um livro bem interessante de se ler. Satanismo. E falando do Ok. diabo, temos a polêmica Igreja de Satã, formada pelo tão Lavei. polêmico quanto Anton LaVey, em 1966. Apesar desse nome ter sido usado anteriormente, principalmente por entidades cristãs, para acusar certos grupos ou indivíduos de adorar o diabo. Porém, foi com LaVey que realmente surgiu os satanistas auto-intitulados. No satanismo, vemos uma adoração à figura de Satã, considerada pelo cristianismo como a reencarnação do mal, além de outras práticas ritualísticas e filosóficas, como o individualismo e o hedonismo. Dentro do satanismo de LaVey, temos até a Bíblia de Satã, que foi escrita pelo próprio, que descreve as práticas e as filosofias da sua vertente, que não é nem de longe a única vertente dentro do satanismo, já que temos vertentes teístas dessa prática, ou seja, que acreditam na figura de Satã como uma entidade sobrenatural, diferente do satanismo de LaVey, que não acreditava em Satã como esse tipo de Aí que tá, esse é o ponto. É engraçado essa roupa que ele tá, né? Mas esse é o ponto, né? Tipo assim, tá parecendo um vampiro, mas é, o satanismo de Lavey, até onde eu sei, mano, e até onde eu já vi vídeos sobre, ele não cultua de fato, assim, tipo assim, ele cultua a figura de Lúcifer e tal, mas ele não cultua, ele não vê esse ser como um ser que realmente existe, né? E tudo mais. É mais um símbolo, sabe? Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Tipo, eles não acreditam de fato que Satã, essas coisas existem. Até porque eles têm uma visão, até onde eu vejo, assim, uma visão bem que a humanidade, uma visão, eu não sei as palavras para essas coisas, uma visão bem assim, que o ser humano é, é um ser individual, tudo mais, uma visão mais centralizada no ser humano e tudo mais. Vocês estão entendendo? Tipo assim, figura. Temos também, por exemplo, o luciferianismo, que acredita que Lúcifer e Satã são duas entidades diferentes, considerando na verdade Lúcifer como o portador da luz e do intelecto, derivado de religiões pagãs da Grécia, que vem nessa figura um guia para o conhecimento e é aí interessante. Eu não sei tanto sobre Bíblia assim e tudo mais, mas a figura de Lúcifer, Satã, é uma figura que na própria Bíblia não fica, acho que tão claro assim exatamente o que é o que e tudo mais. Até porque, bom, eu não vou entrar muito nisso daí porque pode dar muita discussão religiosa, eu não quero esse tipo de coisa, mas realmente são uma figura que ela, tá ligado? Que não tem explicado ali, não tem tipo assim, não tem ali uma parada assim, uma caixa de texto ali falando, fazendo uma descrição completa de tudo, sabe? iluminação Como tudo na Bíblia, né? É algo muito mais interpretativo, né? pessoal.
Telema. Esse é o Telema. nome de uma filosofia espiritual que busca encontrar a sua verdadeira vontade ou propósito. O telema é uma derivação da palavra grega vontade e tem como um dos lemas faze o que tu queres, há de ser todo da lei. Esse movimento foi Ok. fundado durante os anos de 1900 pelo ocultista inglês Aleister Crowley, uma figura que ficou muito conhecida por ir contra muito dos valores sociais e religiosos do seu tempo, se tornando uma figura influente em várias áreas, como a música e a literatura. Além dele ser o fundador do telema, ele também escreveu o grande LOL. livro da religião, o Livro da Lei, que segundo ele, o livro foi escrito quando a sua esposa, a Rose Edith Kelly, recebeu uma mensagem de uma entidade chamada Aiwass, que disse Caraca. Começou a ficar interessante a através parada, hein? dela o que Crowley tinha que escrever em seu livro. A escrita do livro da Ok. lei aconteceu em 1904, durante a lua de mel do casal em Cairo, no Egito, e ele foi escrito ao decorrer de 3 dias. E Aiwass não é a única entidade dentro do telema, tendo também figuras como Nuit, a deusa do céu estrelado do infinito, Babalon, a grande mãe, Babalu? e até o deus egípcio Horus. E também dentro do Ok. telema, o número 93 é um número central dentro do movimento, já que ele é o resultado da soma de duas palavras, telema e ágape, que pode ser traduzida como amor no grego. E você deve estar se perguntando como se soma palavras. E a Ah, mas isso daí é total aí, né, cara? Bom, resposta disso é que no grego é possível transformar sílabas de palavras de novo, voltando lá pra coisa da Bíblia e tudo mais, né? Muito do 666, que se você fizer a tradução 666 usando o que tá lá escrito lá no texto, tá lá escrito, né, mano? Quem quiser achar, que faça soma. Tá um texto assim, tá falando assim que você tem que somar. Tipo assim, você tem que procurar o nome naqueles números, né? No 666 ou no 616, se vocês quiserem. E ambos vão dar em Nero, né? No caso. Pra quem não sabe e tudo mais, procure vídeos sobre, que é bem interessante, né? Toda essa visão e tudo mais. Eu acho uma parada bem interessante de se ver. Ah, e lá no caso é o aramaico, né? Eu acho, hebraico. Não sei, é a língua lá que Jesus falava, né? Mas no grego também dá pra fazer, né? em números, se utilizando da prática da isopsefia. Assim, somando esses números dá 93, que é usado como a saudação pelos membros do telema e também como uma forma de despedida. Ok, eu achei que era uma parada muito mais filosófica, assim, no sentido de procure sua própria vontade e tudo mais, mas tem realmente um viés bem mais religioso, né, do que eu imaginei. Ok. Vamos Ah, não, é a penúltima camada, ok. Camada 4, bora. Rosacrucianismo. O Ah, Rosacrucianismo é interessante, cara, porque eu já ouvi falar bastante dessa Rosa Cruz e tudo mais, e eu nunca procurei entender exatamente o que que é, um mano. movimento filosófico surgido na Europa durante o século XVII, que tem influências de outras correntes, como a alquimia e o próprio cristianismo. Na verdade, uma das principais buscas do rosacrucianismo é unir todas as religiões e buscar conhecimento esotérico e a transformação espiritual, algo que eles chamam até de alquimia espiritual. Se sabe das ideias do rosacrucianismo através de 3 manifestos anônimos que revelam uma sociedade secreta que busca esses conhecimentos ocultos, sendo que a criação do rosacrucianismo é atribuída a uma figura chamada Christian Rosenkreuz, que teria vivido durante o Ok, século Rosa XIV, Cruz. porém não se sabe se ele é uma figura histórica ou não, o que coloca ainda mais misticismo em todo esse movimento. Afinal, não sabemos ao certo quem são seus criadores. Ah, ok, interessante. Eu curto bastante, mano, essas coisas assim, sabe? Eu queria um jogo, uma coisinha que se passasse esses grupos secretos e tudo mais. Se bem que o Assassin's Creed é meio que isso, né? Eles são meio que uma fraternidade e tudo mais, né? Mas eu acho bem interessante, mano. Belomancia. Belomancia é Belomancia. uma prática de adivinhação que era praticada por várias Caraca, eu achei que eram flechas voando no ar. Eu não tô entendendo, elas estão presas aqui. civilizações antigas, como os gregos, os babilônicos e os citas. E ela se Não, coisa de diferencia das flecha demais, mesmo. como o tarô, por exemplo, por se utilizar de flechas. Nessas flechas são colocadas certos símbolos ou mensagens, que eram sacados de forma aleatória e eram usadas para prever o futuro. Eles viam qual flecha ia mais longe e a partir do símbolo ou mensagem presente nela, existia uma interpretação para tentar descobrir o que aquela flecha queria dizer. Ok. De novo, bom, eu não acho que tem alguém aqui que é inscrito no meu canal que siga essa prática, né? Até porque parece ser uma parada bem antiga, mas, tipo assim, é uma parada bem, tipo, vou jogar o dado e vamos ver no que vai dar, né? Tipo, é bem isso, sabe?
Gnosticismo. O gnosticismo era um Interessante. conjunto de crenças religiosas que Interessante. surgiu nos séculos iniciais do surgimento do cristianismo, lá Isso é bem pelo interessante. século I e II depois de Cristo. Uma das ideias do gnosticismo é a busca pela libertação do espírito humano através do conhecimento. E o nome gnosticismo se deriva da palavra grega gnose, que pode ser traduzida justamente como conhecimento. Se sabe das ideias do gnosticismo através de escritos que datam do século I e II, apesar de existir a hipótese do gnosticismo ter surgido alguns anos antes. Dentro dessa crença existe a ideia que o universo teria sido criado por um deus supremo conhecido como Demiurgo. Cara, não, peraí. A ideia que o universo teria sido criado por um deus supremo conhecido como Demiurgo, considerado uma entidade maligna que teria É criado o isso mundo mesmo. material. É isso mesmo. Na visão do gnosticismo, o mundo que a gente cria é um mundo imperfeito, com coisas ruins, com pecados, com coisas assim, porque ele foi criado por um deus imperfeito, que seria esse demiurgo, né, cara? Que, por mais que ele fosse uma entidade e tudo mais, ele, além de ser maligno, ele era um ser que não era totalmente, assim, até onde eu sei, não era, tipo, não era um deus perfeito, mas na verdade existe, na verdade, mas no gnosticismo, até porque o gnosticismo é uma vertente também do cristianismo, até rolou uma treta bem grande isso no começo da história, se vocês quiserem, um dia eu explico melhor isso, lá para quando começou o cristianismo e tudo mais, rolou uma treta forte lá e tudo mais, porque eles viam que o Deus cristão e tudo mais, ele era um Deus superior, que daí veio na Terra que mandou Jesus para a Terra e tudo mais, para meio que redimir o mundo das criações desse ser, e tudo mais, algo assim, sabe? Desculpa se eu falei alguma bobagem, algo errado, mas é o que eu me lembro, assim, tá A ligado? fim de prender esse espírito do homem, chamado aqui de centelha. E a busca do gnosticismo é se libertar desse mundo criado pelo Demiurgo, revelando a verdadeira natureza do homem e do universo. Em alguns lugares é dito até sobre a ideia de uma segunda entidade que seria um deus bom, sendo o criador Exatamente. dessa centelha. Após o surgimento do gnosticismo na Europa, ele se espalhou por outras regiões, como o Oriente Médio e até a China, criando outras vertentes, como o gnosticismo persa e o gnosticismo sírio-egípcio. Ok. Cara, não vou mentir, não é uma. Tipo assim, de novo, cara, máximo respeito aqui, porque, tipo assim, não é uma religião que eu sigo, mas eu não vou mentir, cara, é de fato bem interessante que essas paradas aí são realmente, assim, pra quem acredita, mano, eu acho totalmente ok, porque é uma visão de mundo bastante interessante, né, que o mundo tipo assim, vocês entenderam? Eu acho bem. Ah, pô, isso aqui é o Bohemian Groove, cara. Bohemia Groove. Esse é o nome de um acampamento de verão localizado em Monte Hill, na Califórnia. O acampamento é organizado pelo Bohemia Club e acontece todo ano no mês de julho, e reúne diversas pessoas com grande influência, como políticos, empresários e artistas, tendo até ex-presidentes dos Estados Unidos Esse aqui é o Richard Nixon, se eu não me engano, né, não? como membros, sendo um acampamento fechado onde ocorre coisas como palestras, performances teatrais e até rituais que acontecem perto de uma estátua de coruja, que é considerada para eles o símbolo do conhecimento. Como visto antes, não é qualquer um que pode entrar nesse seleto clube, sendo que é dito que leva de 15 a 20 anos para um candidato ser aceito no clube. E obviamente a Bohemia Groove, assim como outras organizações fechadas, está relacionada a teorias da conspiração. Afinal, o bando de gente relacionado à política e a grandes empresas se encontrando de forma privada em um lugar onde ocorrem rituais, obviamente iria gerar muitas conspirações, voltadas principalmente para rituais satânicos, sacrifícios humanos e reuniões conspiratórias para decidir o rumo do planeta. Porém, obviamente, isso nunca foi confirmado. Na verdade, já houve algumas pessoas que se infiltraram dentro Tem aí minha reação no Seja Membro, se tem minha reação a um cara se infiltrando no Bohemian Grove, mas aqui no canal tem eu reagindo originalmente, tipo, minha primeira visão, assim, do Bohemian Grove lá num vídeo do JJ, há muito tempo do atrás. Bohemia Groove e Acho que é o culto do fim do mundo, o culto do... Alguma coisa assim, produziram alguma coisa do materiais dentro culto. do acampamento que não mostravam esse tipo de coisa acontecendo, mesmo que os rituais que eles fazem sejam realmente bem esquisitos. Cara, eu vi o vídeo, então, eu vou falar pra vocês aqui, eu vi o vídeo do Fábrica de Nuvens, que ele fez, eu recomendo muita gente ver também, é bem interessante as coisas que ele fala e tudo mais, e mudou um pouco minha visão sobre tudo, cara, do certo ponto que, tipo assim, cara, de fato eles fazem uns rituais bem estranhos e tudo mais, cara, eles fazem, na verdade, um grande ritual que é muito estranho, que é esse daí que eles chamam até de cremação de Care, alguma coisa assim é o nome, ah, que é esse que eles tacam fogo nesse boneco, que seria a Care,
e fazem todo um ritual estranho lá. Não é um sacrifício de fato, mas meio que é uma simulação mesmo. Isso daí não, né, fica meio claro que é de fato uma simulação de um sacrifício. Que seria essa Care, seria meio que uma personificação de todos os as coisas ruins que afligem eles durante o ano, sabe? Essas pessoas, eles vão lá e fazem esse ritual meio que para cremar essas coisas, meio que para tacar fogo nas coisas ruins que eles passam durante o ano. Passam coisas super ruins, né? Ultramilionários, imagine nós aqui então, né? Mas tá ligado? Mas, enfim, esse é o ritual mais bizarro que eles fazem. Agora, com certeza acontecem outras coisas, tudo mais estranhas, tudo mais. Só que, cara, querendo ou não, tipo assim, é um grupo, é um grupo, não chega a ser um grupo secreto, é um grupo assim, é um clube, né? É um clube que você paga e vai lá pros caras pra, sei lá, né, mano, eu não sei, tipo, vai lá pra acampar, fazer essas coisas, sabe? É estranho, não pode gravar e tudo mais, porque tem muito daquela filosofia de o que se faz aqui fica aqui, sabe? Mas de fato, assim, que nem o Fábrica de Nubes ele fala no vídeo dele, mano. Querendo ou não, cara, tipo assim, querendo ou não, até, sabe, é muito bizarro, mas ah, não chega a ser nada assim satânico, as coisas assim, igual as pessoas falam muito na internet e tudo mais, sabe? Eu, pelo menos, não acho isso. Mas é estranho, claro que é estranho e é bem bizarro. E até onde eu me lembro, cara, esse ritual aí também, esse Cremation of Care, não é algo novo, é meio que uma derivação de um ritual pagão que já existia também. Mas eu não vou saber citar se isso é verdade ou não. Eu acho que o Fábio Nunes falou isso, mas eu não me lembro mais se é mesmo. Mas eu acho bem possível mesmo que seja. Ok, camada 5, que é isso? Mesmerismo. Mesmerismo, Beleza. também conhecido como É o Mesmer do Elden Ring? magnetismo animal, é o nome dado pelo alemão Franz Mesmer no século XVIII a uma ideia de uma força natural presente em seres vivos que poderia ter capacidades de cura. Franz lutou boa parte da sua vida para comprovar a existência desse tal magnetismo animal, porém suas ideias nunca passaram do campo esotérico. Ele acreditava que todo tipo de vida era influenciado por um fluido energético que precisaria estar sempre em balanço, já que graças a distúrbios nessa força, segundo o mesmerismo, as doenças surgem. E também dentro dessa ideia existem métodos de tratamento de doenças levando em consideração essa ideia, que se utilizam de magnetismo, como banhar os pés e as mãos dos pacientes em água magnetizada, tendo até vertentes do magnetismo animal que sugerem tratamentos com hipnose, fazendo o paciente entrar em um estado de transe que potencialmente o curaria. Atualmente, essa hipótese, Pô, assim como na sua cara, isso é um bagulho de coach magnético, né? Não, daqueles caras que ficam fazendo assim e tudo mais. Será que é derivado dessa parada, mano? época, não é muito considerado Agora dentro que da eu ia medicina. pensar, é tipo assim, é literalmente, basicamente que eles também ficam lá, sabe, fazendo assim e tudo mais, tem umas paradas bizarras lá que vocês sabem, né? Pelo amor de Deus, né? Que coisa, umas coisas bem bizarras. Mas, caraca, eu não tinha pensado nisso. Mas, cara, é importante falar que esses caras, necessariamente, nessa época, falar, esses caras são charlatões e tudo mais, estão inventando coisa pra tirar grana das pessoas com tratamento e tudo mais. Mas, cara, na época, talvez eles acreditassem mesmo nisso, porque, tipo assim, que nem eu falei, mano, era uma época que a ciência não tinha explicações para muitas coisas. Então, as pessoas acreditavam, e talvez eles mesmos acreditavam. Que nem ele falou, provavelmente o Mesmer, ele de fato acreditava nisso, sabe? Então, tipo assim, é uma pena que não dava certo, né? Que se pô, curasse as pessoas de fato seria muito bom, mas, enfim, pelo menos trouxe conforto a algumas pessoas que pelo menos se sentiam que estavam podendo ser curadas e tudo mais. E que às vezes isso faz bem também a pessoa, por mais que ela de fato não esteja sendo curada, só dela ter na cabeça que ela está melhorando, já faz bem, né, mano? Que isso? Papiros mágicos gregos. Esse é o nome Ok. dado a uma série de papiros contendo textos em grego e em egípcio demótico que foram encontrados no século XIX no Egito, que datam de entre o ano 100 a.C. até o ano 400. Esses escritos são um exemplar da troca cultural que existia entre os gregos e os egípcios nessa época, sendo escritos em 3 idiomas diferentes, mas é possível encontrar neles rituais de invocações de deuses e demônios, encantamentos e feitiços com objetivos diversos, orações, receitas medicinais para pequenas doenças e instruções para preparar Que altares e interessante, oferendas, né? misturando conteúdos relacionados à tradição grega e egípcia. Esses escritos podem ser encontrados em compilações feitas pelo alemão Karl Presendans no início do século XX. Que interessante, hein? Putz, eu tinha curiosidade de ler esses papiros também, né, cara? Pô, muito interessante mesmo, legal.
Uou, doideira. Haruspício. Essa é mais uma prática de adivinhação, assim como o tarô e a belomancia. Mas nesse caso, essa prática está relacionada à leitura do futuro através da observação de entranhas de animais sacrificados. Pois é. Uou! Uou, Essa ok. prática estava presente na Roma antiga e parece se derivar de práticas feitas pelos etruscos, apesar dos mesopotâmicos Que doideira, cara. também terem uma prática parecida, de enxergar a vontade dos deuses analisando entranhas de animais. Os animais Cara, é muito bizarro, é muito estranho, mas se você for ver, cara, pra religião dos caras que faziam sacrifício, pelo amor de Deus, não tô falando que isso é certo, é Jesus Cristo, é óbvio que é horrível e tudo mais, sacrifícios são coisas, assim, completamente bizarras, né, gente, pelo amor de Deus, mas a gente não vai negar que eles de fato existiam no passado e tudo mais, e que se você for ver desse ponto de vista, eles faziam sacrifícios pros deuses deles, né, mano, faziam sacrifícios pros deuses deles. Então eles viam aquela carne que eles estavam sacrificando como algo que, entre aspas, meio que foi. Tipo assim, foi meio que tocado ali pelo Deus deles. Então, meio que a visão de que as entranhas daquele animal pudessem ver a visão do futuro, talvez fosse uma coisa que de fato é, fizesse sentido na cabeça deles, sabe? Isso que eu tô querendo dizer. Claro que fazia sentido na cabeça deles, até porque existia, né? Se não fizesse sentido na cabeça deles, não ia existir esse negócio. Mas é bizarro de pensar, mas olhando para essa construção lógica, até que faz sentido eles terem chegado a esse ponto, né? Claro, de novo, não tô falando que isso é certo. É óbvio que é errado, né, cara? Só tô falando com a visão da época, como eles foram acabar chegando nessa visão desse tipo de coisa, sabe? que eram mais usados nessas práticas eram as ovelhas e as galinhas, e o órgão mais analisado era o fígado. Os romanos acreditavam Por que o fígado? que essa prática era uma forma de comunicar com os deuses e descobrir suas reais intenções, assim como os mesopotâmicos. E os animais eram sacrificados e analisados especialmente antes de batalhas, para conseguir entender os rumos que elas tomariam. Os sinais eram vistos a partir de como o fígado do animal estava, sendo um sinal de aprovação caso o fígado estivesse liso, brilhante e cheio, e desaprovação caso ele estivesse áspero e encolhido. Cara, que doideira, né? Maluquice do caramba, mas de novo, é interessante se estudar sobre essas coisas e entender, tipo assim, e olhar o mundo com essa visão do passado e tudo mais, né, cara? É mó doideira, né? Cada coisa. Então, tipo assim, que é bizarro pensar que os caras de fato acreditavam nisso, né, cara? Mas isso era o passado, né, gente? Sociedade Thule. Essa Tule. foi uma sociedade secreta que foi formada em 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial em Munique, na Alemanha. Ela surgiu como uma espécie de grupo de estudos ocultistas que tem o seu nome derivado de uma ilha mística mencionada tanto pelos gregos quanto pelos romanos, que se acreditava existir no norte da Europa. Mas eles ficaram realmente conhecidos por ser um grupo que disseminava ideias que posteriormente foram defendidas por aquele cara que governou a Alemanha nos anos 40. Pois Ah, é. o pintor. Na verdade, eles eram apoiadores do partido que alguns anos depois se tornaria o partido daquele cara. Sendo que é dito que muitos simpatizantes de Hitler e integrantes do seu governo eram membros dessa sociedade secreta, mesmo que o ditador em si não fosse um membro dela. Eles acreditavam nesse tal lugar místico e ligavam ele à raça ariana. E supostamente eles também incentivaram a busca do Santo Graal pelos alemães durante a Segunda Guerra. Doideira, né, cara? Que loucura tudo isso. Eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar dessa sociedade Tule e tudo mais. Ah, ok, bizarro, né? Enfim. Acho que acabou, cara. Que pena. Tava um vídeo tão interessante. Camada 7 vai. Então eu acho que é isso, esse foi o iceberg da magia e do ocultismo. Tá bom. Esse, novamente, foi um tópico bem difícil de se abordar aqui, já que não é tão fácil entender esses conceitos e tentar explicar eles de uma forma Não, simples. ficou perfeito, né, mano? Você é E louco. também existem muitos outros tópicos em relação a esse tema que podem ser explorados no futuro. Mas enquanto isso, Parte 2, por favor, por eu favor. peço que vocês deixem o seu like aí embaixo, deixe algum comentário e se inscreva no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. É Até isso. mais. Cara, que vídeo da hora, hein? Você é louco. Eu adorei, mano. Adorei do início ao fim. Deixa nos comentários se vocês seguem algum tipo de visão que apareceu aqui nesse vídeo. Sei lá, qualquer uma. Não precisam ter vergonha de deixar, que eu gosto de ler, gosto de entender as opiniões de vocês e tudo mais. Ah, e se eu falei alguma besteira, deixa nos comentários aí um retrucando eu, tá bom? Que eu com certeza vou ler e a gente pode conversar, tá bom?
Muito legal, hein, cara? Que da hora. Enfim, se puder deixar lá, inscreva no canal, vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.